1 ano e meio estuda muito, que você vai carregar para a carreira inteira. Depois é um passatempo no sentido de quase uma enrolação. Você vai ter aula, estuda, faz prova, faz trabalho, mas de pouca aplicação na sua vida profissional. Então isso é um pouco frustrante. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. No episódio de hoje, uma figura que é conhecida aí da grande maioria, se você não conhece vai ficar conhecendo agora e depois você passa a acompanhá-lo aí pelas redes sociais se te interessar, mas é de fato um cara muito inteligente, um cara estudioso, um cara com uma opinião bacana a respeito da corrida, a respeito de treinamento. É um cara que diz o que pensa, é um cara que tem opiniões muitas vezes consideradas polêmicas, e é por isso que eu resolvi trazê-lo aqui. Eu respeito muito esse sujeito, ele agora também apresenta um podcast, a gente vai falar disso aí ao longo da entrevista, e é um cara que eu acho que é um cara que vale muito a pena ouvir, por isso que eu trouxe ele aqui. E nesse bate-papo que a gente teve na semana passada, logo antes dele embarcar para Israel, a gente falou dele como nutricionista, como treinador. O cara já trabalhou no marketing de marcas grandes aqui no Brasil, ele já foi organizador de prova, trabalhou na Iguana, ele é nutricionista, ele já escreveu 4 livros, a gente fala aí um pouco dessa motivação aí dos 4 livros que ele escreveu, o mais recente agora chamado Correndo com os Etíopes. Aliás, ele teve na Etiópia, ele vai contar aqui porquê, como é que ele escolheu e tal, uma história também bem legal. Enfim, um bate-papo muito bacana, eu espero que vocês concordem comigo, que é um cara que merece ser ouvido, e talvez o que as pessoas consideram como sendo opiniões polêmicas
talvez não sejam tão polêmicas assim, justamente pelo fato de ele é um cara, de que ele é um cara que tem embasamento para dizer o que diz. Ele não diz isso com base nos posts que ele está vendo ou com base numa ideia que ele leu num site, enfim, de fontes duvidosas. Então é um cara muito bacana, tenho certeza que ele vai contribuir muito aí para esclarecer um pouco da opinião de vocês sobre muitos assuntos. E claro, como sempre, esse bate-papo Endorfina tem como objetivo promover justamente essa discussão e abrir a cabeça de todo mundo para que vocês possam ir sim atrás das suas próprias informações e formar melhor as que vocês têm, tá? Sobre assuntos relativos aqui no nosso caso com o Balu, em relação a corrida e treinamento e nutrição. Tá certo? Bom, para terminar, antes de a gente começar esse bate-papo muito legal, quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o Endorfina, seja escutando, seja copiando e colando e replicando aí para os seus companheiros de treino, para os seus amigos, familiares, vocês todos que têm ouvido e principalmente, mais recentemente, as pessoas também que têm apoiado o Endorfina financeiramente através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. Se você não sabe, vai lá no apoia-se.com.br, procura pelo Endorfina Podcast, Endorfina com Michel Bogli, e você tem lá opções de ajudar financeiramente o Endorfina para me ajudar a manter esse trabalho e tá cada vez mais trazendo convidados de qualidade para você num programa aí com uma qualidade técnica também impecável, produzida ali pelo pessoal da Pulsante. É isso, vamos lá para mais um episódio interessantíssimo do Endorfina Podcast. Valeu! Meu convidado de hoje corre desde que acompanhou pela TV a conquista da medalha de prata de Joaquim Cruz nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. E já fez de tudo um pouco no mundo da corrida. Se formou em 2 faculdades, esportes e nutrição, trabalhou no marketing de grandes marcas de artigos esportivos, foi organizador de provas, escreveu 4 livros e mais recentemente se tornou um dos apresentadores do podcast 3 Lados da Corrida, ao lado dos meus amigos Ricardo Hirsch e de outro convidado do Endorfina, o consultor Rodrigo Roenes. Dono de uma personalidade forte, não tem medo de dizer o que realmente pensa. Um sujeito questionador que tem muitas de suas opiniões taxadas como polêmicas, adjetivo ao qual não tem muito apreço. Recebo hoje para uma conversa direta e sem frescura sobre opinião, treinamento, nutrição, redes sociais, clandestinidade e podcasts, o quase engenheiro Danilo Henrique Santos, mais conhecido de vocês como Danilo Balu. Seja bem-vindo, Danilo. Oi, Michel, eu que agradeço o convite, é um prazer aqui estar com você e com os ouvintes do podcast. Legal, a gente vai falar aí de todos esses assuntos e outros que pintarem aqui na nossa cabeça, mas deixa eu te falar uma coisa, há quanto tempo que você não come um belo de um prato de macarrão? Uma macarronada, aquela macarronada... Macarronada já faz um tempo, cara, mas massa, por incrível que pareça, eu gosto de massa. Eu fui pra Roma em abril desse ano e, pô, lá está em Roma, coma como os romanos, né? Então eu gosto de massa. Macarrão um pouco menos, mas massa eu gosto muito. Ó, pra não falar que não faz muito tempo, acho que uma semana atrás fui no Haskell, rede conhecida, claro, aqui em São Paulo pelo menos, então eu comi bastante massa lá. Legal. Você não é xiita, né? Tipo assim, eu não como e, sei lá, se te convida para o aniversário, você fica sem comer se só tem macarrão para comer. Não. Eu acho que a questão da nutrição, quando a gente fala de, principalmente low carb ou mesmo paleolítica, eu acho que não é não comer, mas a gente tomar cuidado com a frequência que a gente faz consumo de alguns produtos, alguns alimentos, alguns nutrientes. Então é muito mais de não comer, chegar ao zero, mas é de mudar a nossa frequência de consumo desses alimentos. Já tem uma versão da pirâmide alimentar que é bem diferente daquela tradicional, né? Que a base Isso. São os carboidratos, né? Em cima tem lá... Massas e grãos, exato. Tá. Bom, cara, eu falei aqui um pouco na introdução que a gente já conversou aí anteriormente sobre essa tua ligação com a corrida. E então, na tua infância, você, por algum motivo, você começou a assistir televisão e se interessou justamente pelo Joaquim Cruz
E aí, quando ele ganhou a medalha de prata, você falou, cara, eu vou começar a correr. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi mais ou menos isso, né? A gente, né, Michel, a gente é de uma geração que, vamos dizer assim, a gente brincava mais na rua, né? Então Exato, as nossas atividades envolviam muito atividade física mesmo, né? Corre, se pendura e vai, rola. E então eu brincava assim na rua, correndo e tal. Então eu sempre tive apreço por brincadeiras, né, ativas. E realmente o Joaquim Cruz ali fez o olho brilhar, eu achei ele demais, falei, nossa, quero também fazer isso. Então ele foi ele que me fez dar o pontapé inicial no atletismo, com certeza. Até hoje tenho um enorme carinho, enorme admiração, sou um grande fã dele. Você tem contato com ele, por acaso? Chegou a ter aí depois de adulto na tua carreira aí como... Sim, falei com ele em algumas poucas oportunidades, falei que era meu ídolo quando moleque, tive pouco contato, mas as oportunidades que eu tive com ele, cheguei junto, falei, pô, Joaquim, falei tudo que eu queria. Legal. Tietei completamente. Agora você se recorda o que te chamou a atenção? Foi, sei lá, na personalidade do Joaquim Cruz? Você queria ser um corredor, você queria uma medalha, e de repente a corrida foi a coisa mais natural, até porque você já corria, né, como você falou, na rua brincando e tal? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Pô, o cara é elegante, vitorioso, ele correndo, pô, bonito demais, tecnicamente falando. Acho que tudo chama atenção. Ele é super, a personalidade forte, mas é um cara super, sabe, equilibrado, elegante demais. Então ele é um cara completamente diferenciado, né? E além de diferenciado, vencedor. Não tem como não admirá-lo. E eu lembro nessa época, né, enfim, eu acho que eu tenho um pouco mais de idade que você, mas eu lembro direitinho, também teve bastante destaque e o atletismo, eu acho que já teve mais espaço na mídia, e nessa época eu lembro direitinho também de ter acompanhado, embora, enfim, eu nunca tive essa grande admiração, nada contra ele, mas assim, eu não tive essa idolatria por ele, tinha por outras modalidades esportivas. Agora, quando foi que você, depois de começar a correr, que você percebeu que a medalha olímpica de prata não ia ser tão fácil e você continuou correndo, enfim, por prazer, enfim, por qualidade de vida? Entendi. Demora um tempo, assim, assim, não é que eu pensava numa medalha olímpica, né, não isso, mas eu tinha, quando era moleque, tinha essa vontade, pô, quero participar dos Jogos Olímpicos. Isso eu não nego, eu tenho bem claro isso, que eu tinha esse desejo. Medalha mesmo, acho que nunca, não sei se eu tive não vou ter ilusão, mas essa pretensão. Eu acho que a não, que era intangível, pra mim acho que ficou depois de uns 5 anos, eu falei, realmente é intangível, mas daí você já faz porque gosta, né? O moleque brasileiro, quando ele tá jogando bola na rua com os amigos, né, o fato dele não ser convocado pelo Tite não faz deixar de amar aquilo. Então, eu demorei um pouco para ver que realmente era intangível, mas na hora que acho que quando veio ficou claro para mim, eu já estava completamente apaixonado pelo esporte e já não dependia disso como um motivador. E teve algum momento nesse teu contato com a corrida, né? Você correu as maratonas de revezamento do Pão de Açúcar, o comecinho, você chegou a participar, acho que das corridas de Natal da Corpore, né? Acho que você comentou até isso num dos 3 lados da corrida aí mais recente, se eu não me engano. Você pegou uma época que eu também corri bastante essas provas todas e achava muito legal, era uma comunidade muito, muito restrita, né, ou bem mais restrita do que é hoje. Teve algum momento, algum fato, alguma prova, enfim, alguma coisa que já te desse sinais naquela época que você, enfim, seguiria até hoje vivendo, né, da corrida? Olha, eu vou ser bem sincero, nessas provas, né, e outras até mais antigas, né, mas durante essa época não, porque eu encarava aquilo como uma paixão, né, como um hobby, um passatempo, algo para me manter saudável também, só que na minha cabeça, falei, não, eu vou ser engenheiro, então eu estudava, até hoje sou apaixonado por matemática, física, então eu encarava aquilo como uma paixão, assim como tinha um amigo que treinava comigo, ele tocava bateria, mas hoje ele é arquiteto, então a gente as pessoas têm essas coisas bem separadas. Eu demorei inclusive tive que ir para a faculdade de engenharia para ver que não, o atletismo ele vai ser mais do que apenas uma paixão.
Ele vai ser a minha profissão. Então eu demorei bastante, a ponto de não ter sido minha primeira faculdade. E o que na engenharia, por que você escolheu engenharia? Esse teu apreço aí por números e tal, você ainda me disse que você gosta de calcular risco e tal, mas você herdou dos teus pais, foi alguém que te inspirou? Não, foi muito meu, assim, meu pai, né, veio do Nordeste, assim, super, super humilde, estudou só o ensino fundamental, minha mãe também, ela terminou o ensino médio, não teve oportunidade para uma faculdade, não foi deles, era mesmo, eu gosto, né, de novo, dessa coisa analítica, racional, número, sempre gostei muito, eu falei, nossa, eu tenho que estudar isso, e aí vai aquela coisa da inexperiência, ou, né, ou da juventude, você acha que para trabalhar com números e algo analítico, você tem necessariamente para algo de exatas. Foi um equívoco natural da idade. Claro, quando eu entrei na engenharia, eu vi que não era daquele jeito que eu queria usar. A matemática é uma ferramenta, né? E eu não precisava usar essa ferramenta somente na engenharia. Foi ali que eu me dei conta. Você pode usar a matemática na biologia, na economia, onde você quiser. Então foi ali que eu me dei conta, eu me frustrei com a engenharia civil, que foi a minha escolhida. E aí foi quando eu decidi largar. E foi para esportes. Isso, fui pro esporte, né, para desespero da minha mãe, que entendo completamente a minha mãe, tá lá, melhor faculdade de engenharia civil do país, essa não, vou fazer esporte num país que trata a educação física como o horário do recreio, né, tipo, educação física joga uma bola pra molecada por meia hora, é isso, eu entendo, eu sei que esporte é muito mais do que isso, mas no Brasil é isso, não vou fingir que não é, não, é a professor de academia, é o recreio, é uma valorização muito baixa. Então entendo a preocupação e como ela ficou contrariada. Porque acho que eu fosse comigo, eu também ficaria assim com meu filho. Então, naquela época você não tinha provavelmente essa visão. Você lembra, assim, o que você... Tudo bem, você gostava da corrida, você já estava correndo legal e tal, mas assim, o que você planejava? Você queria ser um treinador de corrida? Você, enfim, naquela época eu lembro que muita gente queria ser dono de academia, né? Porque era o que... Nossa, enfim, verdade. né? Eu quero ser dono de academia, eu vou ter a minha academia, né? Viver treinando na própria academia e achar que isso vai fazer dinheiro, é engraçado que a pessoa, para ter uma academia, ela não precisa fazer educação física, né? Ela pode fazer administração. Você vê como a gente é engenheiro. Então, a gente é cara, muito engenheiro. Quando eu entrei na faculdade, tenho também, olha, vou te falar, se pegar a minha sala inteira, né? A minha turma entram 40 alunos, acho que até hoje, na faculdade. Hoje, daquelas 40, esse de novo a ingenuidade, acho que metade queria trabalhar com alguma seleção principal, não tem mercado para todo mundo, né? Então eu entrava e falei, não, eu quero trabalhar com atletismo, mas algo mais de desempenho, né? Só que, o atletismo brasileiro tá falido, já não tinha, era um pouco melhor antes, é verdade, mas o mercado de lá para cá piorou, pelo menos na parte profissional. E aí você vai vendo de novo, né? E eu já não era adolescente, eu tinha 20 anos, e ainda assim você, errei de novo, e aí você vai vendo outras searas. Mas também a gente tem que lembrar que naquela época, você sabe bem, não existia o mercado de corrida amadora no Brasil, né? Só tinha uns loucos que corriam pela rua. Exato. O mercado de corrida amadora é algo que veio depois da faculdade. Estava saindo da faculdade quando ele estava explodindo. Ele já existia, óbvio, mas ele explodiu quando estava saindo da faculdade. Então, é engraçado que você estuda você estuda algo para uma profissão que às vezes sequer existe. Então você tem que desenvolver algumas ferramentas para conseguir usá-las depois no futuro. Aliás, isso é uma máxima hoje em dia para as novas gerações, né? Existem aí pesquisas ou estatísticas que dizem que a maior parte das pessoas que estão hoje aí, sei lá, 10, 12 anos ou até menos, vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? E aí a gente pode dizer uma que é o tal não sei se isso é considerado uma profissão ou não, mas é o cara ser youtuber e tal, né? O cara ser influenciador, que de alguma maneira ou outra, não sei se a gente pode considerar isso uma profissão, mas tem muita gente enchendo o bolso de dinheiro com isso e se sustentando com isso. E não tinha faculdade para isso, né? Você pensar 10 anos atrás, não tinha faculdade, vamos fazer faculdade de youtuber, né? Exatamente. Bom, e esse arrependimento que você citou aqui agora, você chegou a ter ou... Enfim, como já era uma segunda faculdade, você não se permitiu achar, poxa, acho que eu deveria voltar para engenharia, deveria ter permanecido em engenharia?
A faculdade de engenharia eu tenho bem claro para mim hoje que o que eu precisava dela, vamos dizer, para as coisas que eu gosto, eu consegui, que é uma cabeça mais analítica, ferramentas, né, de cálculo, isso eu acho que eu consegui aproveitar da engenharia. Obviamente não como engenheiro, mas eu acho que eu aprendi isso. Mas hoje o que eu faço, né, na minha profissão, eu já acho que eu não precisaria também ter feito esporte, nem nutrição. Acho que eu gosto muito eu não sei, de coisas mais fundamentais. Então, de repente, economia, biologia, eu acho que isso ajuda muito na formação, né, de um profissional. Eu acho que quando eu vejo as pessoas, vou fazer educação física, eu falo assim, pensa bem, eu falo mesmo, sou profissional, tenho orgulho e tudo mais, mas eu falo, olha, você veja bem, tem que ver o que você quer fazer, porque às vezes você não precisa. Quando eu lembro do que eu tive na faculdade, eu acho que na IFEUSP, né, que foi onde eu estudei aqui na USP, o primeiro ano e meio, na verdade, ele é incrível, coisas que você usa, sempre falo, né, também de novo pro pessoal mais novo, eu falo assim, 1 ano e meio estuda muito, que você vai carregar para a carreira inteira. Depois é um passatempo no sentido de quase uma enrolação. Você vai ter aula, estuda, faz prova, faz trabalho, mas de pouca aplicação na sua vida profissional. Então isso é um pouco frustrante. E, bom, você trabalhou, como eu falei aqui também no começo, você teve a própria assessoria esportiva, chamava Ação Total e ainda existe, né? Você trabalhou depois para Adidas, para ASICS, você passou pela Iguana, aí você morou uma época fora e trabalhou com rugby também. Exato. Todos esses teus trabalhos, você acha que a faculdade de educação física, vamos dizer assim, não é que ela foi irrelevante, talvez esses primeiros 1 ano e meio que você citou que te deram alguma base na faculdade fora o que você viveu a tua vida inteira? Assim, por exemplo, para dar treino, né, na minha assessoria esportiva, vou te falar, quem conhece o mercado sabe, você não tem nada modo de falar, né, mas eu não tive na faculdade como dar treino de corrida para corredor amador iniciante ou mais avançado, não tive, isso eu trouxe da minha bagagem como corredor por literalmente décadas. É isso que me fez, foi ali que eu aprendi a dar treino, não foi na faculdade. Na faculdade eu nunca tive nada, né? Por ser um dos sócios da assessoria, eu era também um administrador. De novo, na educação física você não tem nada de administração. Então é tudo muito os caras te jogam a vida, né? Te joga na jaula e você tem que ir lá brigar com o leão. Porque você não tem isso na faculdade. Quando eu fui pra Irlanda, você gosta de rugby? Sim, gosto de rugby. Não jogo e assisto muito pouco. Só que tô num país que eu tenho que pagar a conta em euro, tinha que trabalhar. Me chamaram para ser preparador físico de rugby e fiquei estudando rugby por conta própria. Não é que eu tive aula de rugby na faculdade. Não, imagina, peguei e fui estudar por conta própria. Então na verdade, assim, a sociedade exige um diploma. Você vai ver que o diploma ele é uma formalidade. Isso eu carrego até hoje com os meus problemas aí com conselhos regionais, porque eles falam para você ter um diploma, você fala, mas o diploma não garante absolutamente nada. Exato, então é super complicado. O modelo, né, nosso modelo, não que fora do Brasil não seja assim, porque também tem muito lá fora, mas o modelo brasileiro é super complicado nesse sentido. Acho que a gente faz tempo já precisando ter uma reformulação aí no sistema de ensino, desde a pré-escola até o ensino, enfim, no universitário. Eu concordo com você. Agora, você fala italiano, fala espanhol, você é um cara que fez engenharia, diz que gosta de números e tal. Você é um cara que era muito estudioso, ou é muito estudioso, ou você era aquele que era o melhor da classe, aquele cara que passava no vestibular em primeiro lugar, estava nos outdoors na época que tinha, como é que... Porque, você é um cara que tem assunto pra caramba, né? Você é um cara que tem opinião, né? E claro que tem muita gente que tem opinião e não tem conteúdo, mas você é um cara que tem pelo menos embasamento nas tuas opiniões, mesmo que os interlocutores não concordem, mas você é um cara que tem opinião formatada e baseada. Eu tenho a impressão que você era aquele aluno que dava raiva, que sentava na primeira fila e né? Eu ia bem, principalmente, né, de novo, na parte mais exatas eu ia muito bem. Mas assim, antes da adolescência, né, tem todo
o bullying, né? As pessoas acham que o bullying foi inventado agora, mas, pô, a gente sabe que Pois quem é, era então. o primeiro aluno chegava a quase a apanhar no recreio, então você não podia ser o primeiro aluno. Eu ia bem, mas eu nunca era o primeiro aluno, e nem queria ser o primeiro aluno, nem queria que me vissem como o primeiro aluno. Eu queria jogar bola, de novo, né? Toda tarde eu ia na rua jogar bola e brincar com. Eu morava numa rua, numa vila fechada, apesar de ser São Paulo, era uma rua fechada, né? Não tinha grade, não tinha portão, mas era uma rua que dava um círculo, assim, a gente chamava de vila. Isso. Então eu brincava na rua ali o dia inteiro, então eu voltava, tinha a história de, tem que fazer a lição, mas eu queria brincar na rua. Então eu não almejava, né, ser o primeiro da turma e também tinha um pouco de vergonha. Mas sim, eu ia bem. Nas matérias que eu mais gostava, eu nunca tive muito problema. Mas eu acho que era, nesse ponto, eu acho que era muito normal. Eu podia ir bem, mas eu acho que era como todas as demais crianças, queria brincar e dar o horário do intervalo, queria que chegasse logo as férias. Eu nunca fui um cara de sentar ali durante os anos normais e me acabar de estudar, não era um CDF, não. Entendi. E quando é que entra a nutrição aí nessa equação toda aí da sua formação? Nesse delírio de que todo mundo que entra em esporte na USP vai trabalhar com alguma seleção principal. Então você fala assim, não, nutrição esportiva, né? Tem que saber a nutrição dos diferenciais, o que eu já acho uma tremenda balela. Não, tem que estudar nutrição, e era algo que eu gostava muito, me interessava como corredor, né? Você tem, BCAA, whey protein, isso e aquilo, e gel, isotônico. Então eu tinha esse interesse como praticante, tinha um interesse como estudante de esporte. E aí, quando eu saí, quando estava terminando a faculdade, eu falei, vou fazer uma outra, né? Como eu era autônomo, eu tinha minha assessoria esportiva, eu conseguia organizar meus horários, né? A gente, o profissional de corrida, ele trabalha muito antes do dia começar e depois que o dia acabou. E aí você tem eu conseguia fazer uma faculdade no meio. Mas foi muito como... O hobby talvez seja uma palavra muito forte, porque são 5 longos anos, mas era muito mais um desejo do que um projeto de trabalhar clinicando. Eu nunca quis clinicar, nunca quis trabalhar em restaurante, nunca tive essa vontade de ficar andando de jaleco para cima e para baixo, mas eu me interessava pelo assunto, falei, vou fazer uma faculdade, e deu certo. Que ano que você se formou, você se recorda? Eu me formei, eu sempre faço essa conta, 2001, final de 2001. Tá. Uma curiosidade, e aliás, recentemente na edição de setembro da revista O2, a gente não está em setembro ainda, está pertinho, mas na edição de setembro já da revista O2 tem uma matéria legal, né, uma entrevista, na verdade, com você. Isso, aliás, verdade. Fica todo mundo convidado aí a ouvir e conhecer muitas outras opiniões do Danilo nesse bate-papo que ele levou com a revista O2. Você tem história que você conta até na entrevista, né, do Gary Taubes, que foi um livro de nutrição que você disse que foi obrigado a ler e que ele mudou toda a tua visão, viu que na faculdade, de novo, você não tinha aprendido, ou o que você tinha aprendido não era o que era de fato, enfim, pelo menos não o que você viria a acreditar. Essa tua faculdade de nutrição, que você quase que como por hobby você fez, ela hoje, depois dessa tua formação, né, a gente já está em 2019, quer dizer, fazem 18 anos, ela é quem está pautando aí basicamente o teu trabalho, Danilo? Ou estou enganado? Não, acho que é isso mesmo. A gente vive numa crise, né, uma crise de saúde, né, numa crise de obesidade no mundo inteiro. Então tem muito mais gente querendo emagrecer do que gente querendo correr. Isso é um fato. Você olha na rua, você sai na rua, você vê isso. E nossa, é muito legal. Assim, é um trabalho muito gratificante quando você... Isso eu tenho inúmeros casos de gente que há anos, décadas, quase briga com a balança. E aí você conversa com a pessoa, explica, aí você fala que ela vai ter uma dieta tal, que ela não vai passar fome, que ela vai poder comer alimentos que a vida inteira falaram para ela que era proibido, porque iriam matá-la do coração. E aí você faz isso, daí você muda radicalmente a vida da pessoa. Isso é muito gratificante. Você olha no olho a felicidade no olho da pessoa, não precisa nem te falar, né? A corrida, ela exige uma dedicação, né? Todo um esforço. A pessoa ela quer correr uma maratona, ela tem que colocar tudo aquilo, né? Agora com a nutrição é diferente. Então quando eu apresento, né, todo mundo novo que eu mesmo não conhecia,
eu consigo ver, né, o resultado disso na cara da pessoa. É muito, muito gratificante. Então hoje eu posso dizer que o meu trabalho envolve muito mais isso. A nutrição quer ficar apresentando esse mundo novo para as pessoas. Porque, de novo, maioria, literalmente maioria, tem mais gente acima do peso do que no peso ideal. Então você tem todo um mar de gente para ser educada, vamos dizer assim. Isso, um campo de trabalho gigantesco, né? Exato. Me diz uma coisa, isso então é o que te motiva, esse é o teu barato, pelo menos hoje em dia e nos últimos anos, é você poder transformar de alguma maneira, impactar a vida das pessoas, não somente através do esporte, mas principalmente através da nutrição, até porque já está provado que a nutrição é mais importante até do que a prática esportiva no que diz respeito à saúde do sujeito, né? Exato. Legal. Você, enfim, com toda essa formação, não eclética, mas enfim, com todo esse estudo e todas essas experiências, hoje quando você vai preencher aquele cartãozinho de imigração para chegar num país, qual que é a profissão que você coloca? Nossa, eu sempre falo que eu sou consultor, sempre falo que eu sou consultor de esporte, porque às vezes você vai explicar para a pessoa, falar assim, como eu quero resolver isso rápido, eu sou consultor esportivo, sempre falo isso. Legal. E você acha que essa tua experiência, né, de ter feito um pouquinho de engenharia, depois foi para esportes, depois nutrição, teve assessoria, deu treino, acompanha a corrida há muitos anos, participou quer dizer, trabalhou em empresa de organizar eventos, trabalhou para 2 marcas grandes no mercado mundial aqui no Brasil. E claro, todo esse conhecimento que você foi somando ao longo da tua vida, né? Você acha que você tem uma visão privilegiada em comparação a muitas outras pessoas do mercado no que diz respeito à corrida, né? E aí eu vou usar esse termo running, que é a corrida, enfim, da maneira como a gente enxerga hoje amadores, né? Você acha que isso te dá uma condição especial para que você seja vamos dizer aí, entre aspas, um especialista em corridas? Olha, Michel, é muito boa pergunta, meu. Eu confesso que eu já tive uns questionamentos, né, pessoais, achando, se eu tivesse feito esporte logo com 17 anos, se eu não tivesse, sei lá, passado por assessoria, se eu fosse um pouco mais especialista, eu estaria hoje um pouco mais à frente, né, profissionalmente falando. Eu já tive esses questionamentos. Hoje eu já acho que, pelo contrário, eu já acho que isso me ajudou tanto, ter feito engenharia, sabe, um monte de cálculo, estudando com gente literalmente gênio do seu lado, exigindo, tirando tua pele, daí você faz faculdade, fiz a faculdade de esportes, aí vai, estuda ali toda a parte biológica, você vai, dá treino, depois dá treino para acompanha atleta profissional, acompanha o amador, depois vai trabalhar no marketing, vai para a organizadora. Eu acho que isso hoje me ajuda demais, essas experiências em diversos cantos. Trabalha com um pouco de corrida lá na Irlanda. Hoje, quando a pessoa ela vem falar para mim, eu acho que a corrida, esse evento não deveria ter isso, deveria ter aquilo. Eu sempre falo, olha, mas pensa um pouco com a cabeça do organizador, porque você tem que pensar assim, assim, assado. Agora, vamos pensar com a cabeça do dono de assessoria, né? Assim, assim, assado. Com o corredor que não tem treinador, assim, assim, assado. Você tem que olhar pelos outros lados. Eu acho que se eu fosse um pouco mais especializado desde o começo, eu perderia muito dessa visão, muito. Quando eu vou olhar um evento hoje, naturalmente eu fico olhando, mas por que a corrida, essa corrida de 15 km é desse jeito? Daí você olha e fala assim, eu já tive lá, eu sei que eu não faço uma prova itinerante, porque prova itinerante dá um trabalho dobrado, aumenta o custo e não aumenta a minha renda. Então eu consigo entender coisas que acho que se eu não tivesse passado, o que antes eu enxergava como um pouco de perda de tempo, hoje eu vejo que me ajuda demais. Então hoje eu sou muito grato por eu ter ficado pulando tanto tempo de galho em galho. Alguns galhos eu pulei porque eu quis, né? Eu falei, eu quero fazer isso. Outros foi por necessidade. Por que você vai dar treino de preparação física em rugby? Porque eu tenho que pagar a conta. Daí você vai lá e dá treino. Então, alguns foram opção, outros foram falta de opção. Mas hoje eu sou muito grato por todos eles. Eu acho que me faz um profissional muito melhor.
Isso, eu também acredito muito nisso. A gente passa por todas as coisas na nossa vida, enfim, todas as experiências, e elas que nos definem até o dia de hoje, né? Porque hoje a gente está vivendo uma experiência e amanhã talvez a gente seja diferente. Agora, por falar em corrida e tal, você acabou de mencionando, vamos pensar em evolução como não necessariamente uma coisa que caminha para frente, né? Às vezes tem evolução que caminha para trás. Como é que você enxerga a evolução das corridas de rua no Brasil, a cena da corrida de rua no Brasil, com tanto o desenvolvimento de tantas provas, né? A chegada, a criação de tantas provas, que, claro, estimularam as pessoas a estarem praticando a corrida, né? A corrida hoje no Brasil é um esporte, enfim, de muitos praticantes, eu não tenho ideia dos números, e, consequentemente, o desenvolvimento econômico do país, não necessariamente dos últimos anos, né? Porque a gente ainda está numa recessão brava, mas o crescimento econômico que trouxe grandes marcas, né, para o Brasil, as marcas internacionais e tal. Hoje o mercado de produtos esportivos no Brasil tem, enfim, muitas marcas, não sei se todas, mas quase todas as grandes marcas mundiais. Como é que você enxerga tudo isso, né? Você tem uma opinião, e aí depois a gente também vai falar um pouco aqui sobre essa tua vertente, ou essa tua sinalização, sei lá, de que a gente está complicando demais alguma coisa que poderia ser bem mais simples, e que na verdade, mais simples, que é justamente a corrida, né? A gente não precisa de toda essa parafernália, nem de toda essa preocupação, mas enfim, como é que você enxerga, tendo passado de novo por tudo isso que você passou, né? Ação Total, marcas, organizador de provas, você acha que hoje, 2019, a gente está melhor do que a gente estava no ano, sei lá, 5 anos atrás, ou há 10 anos? Olha, eu acho sim, que somos muito melhores. Acho que o corredor brasileiro, principalmente nas grandes cidades, é muito privilegiado porque a gente tem um mercado riquíssimo no sentido de você tem prova que atende tudo que é tipo, tem o de 5, 10, 15, tem a maratona, tem a prova no meio do mato, tem a prova no asfalto, tem a prova pequena, tem a prova grande, tem a prova de R$30, tem a prova de R$200. O mercado, de novo, ele é tão rico que ele atende muitos gostos. Você não encontra um mercado desse jeito mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, não com essa riqueza. Ele ainda, você tem que pensar, né, você acabou de falar em recessão, você tem que pensar que ele é renda e trabalho para dezenas, acho que a gente pode falar dezenas ou mesmo centenas de milhares de pessoas, né? Um monte de gente que saiu de faculdade. O que eu vou fazer? As pessoas não querem mais tanto academia, vamos dar treino de corrida. Você movimenta, serviço, então ele é riquíssimo, é acessível. Antes, para você correr, você ia no Ibirapuera, aqui em São Paulo, dava umas voltas por conta. Hoje você tem internet, já teve revista, foi mais forte, mas você tem a internet, você tem aplicativo, você tem todo tipo de atendimento para o corredor, se ele quer em grupo, se ele quer individual. Então é muito, para a pessoa que gosta de correr, ela tem muitas oportunidades, todos os preços, inclusive de graça. Então o mercado, assim, a gente está num momento incrível. Ele já não cresce mais tanto como cresceu algum tempo atrás, mas ele tem tantas vertentes e tantas possibilidades que a pessoa que quer correr ou quer estar envolvida em corrida profissionalmente, ela tem enormes possibilidades. Então é um campo muito fértil. Então eu sou otimista. Eu acho que a gente está muito melhor do que éramos um tempo atrás. Óbvio que você vai ter sempre muita gente reclamando, tênis é muito caro. Em parte, mas também tem toda uma questão tributária no Brasil, mas você tem marcas que oferecem modelos muito baratos. Eu no momento estou correndo com 2 modelos de R$150. Corrida, né, em breve, a maior corrida do país é São Silvestre, R$200, ok, é muito dinheiro no país, mas você tem, pelo menos em São Paulo tinha inclusive um circuito de corridas gratuito, mas você tem corridas a R$30. É óbvio, de novo, as reclamações existem, mas existem possibilidades hoje que não existiam no passado. Então eu acho que houve uma evolução, como você mesmo disse. Essa evolução, pelo menos na minha opinião, ela foi para frente. Que bom. E falando aí já, né, emendando o assunto aí de marcas e crescimento e tal, você tem uma opinião bem crítica com relação a toda essa necessidade, esse marketing
ao qual os corredores são bombardeados aí diariamente e agora ainda mais, principalmente através das redes sociais e mais especificamente o Instagram. Você prega que a gente não precisaria, que eu digo o corredor, né, o ser humano que queira correr, não precisa de tudo isso. E você teve já na Etiópia, né? Eu quero que você explique um pouquinho melhor o que você foi fazer lá, se foi turismo, se você tinha, enfim, algum outro compromisso profissional lá. Mas claro que você, né, escolheu a Etiópia por conta da corrida. E claro que lá a situação é bem diferente. Aliás, tem isso também num dos episódios do Três Lados da Corrida, não me recordo qual. Você fala um pouquinho dessa simplicidade dos etíopes e que talvez isso seja um grande diferencial que eles têm e que nenhum outro, ou quer dizer, não é a maioria dos países que vai ter, principalmente os países desenvolvidos. Mas conta um pouquinho dessa tua opinião e por que você acha que a corrida, a gente não precisa de tudo isso que se propaga, que se vende, que se mostra, principalmente através das redes sociais. Assim, vamos pautar um negócio que é até uma opinião que eu gosto muito do que você me falou uma vez. Eu acho que a simplicidade, o primeiro que eu acho ela é libertadora. Então, assim, eu vou correr. Uma vez, vou te contar uma coisa rapidinha aqui. Uma vez eu uma equipe de uma TV aqui em casa, a gente precisa de um corredor, indicaram você, alguém, né, um profissional de corrida que também corra, indicaram você, vieram aqui em casa. Aí veio cinegrafista, veio repórter, veio realmente uma equipe em casa, e eles queriam filmar o meu ritual antes da corrida. Não, vamos lá, você vai escolher um dos seus 10 tênis. Eu falei, eu tenho 2 tênis. Beleza, então agora você vai comer antes a comida que você faz, o teu lanche pré-treino. Eu falei, não tenho pré-treino. Não, então agora a gente vai filmar, né, o seu alongamento, preparando. Eu falei assim, eu não faço alongamento, saio correndo devagar. Não, isso é equipamento. Era uma frustração atrás da outra. Isso é equipamento. Eu falei, não tenho GPS, não uso, no máximo uso relógio, o cronômetro quando eu vou dar tiro. Assim, foi uma atrás da outra, eles foram ficando frustrados. Ficaram aqui horas, literalmente horas, filmaram drone, equipe, carro, não foi ao ar, porque faltava ali para eles aquela coisa de bonita, olha, né, todo ritual que ele faz, eu não tinha nada disso. Eu acho que a simplicidade na corrida, ela tem um quê de libertador. O ano passado teve um cara, fez um Twitter, deu uma tweetada comentando e viralizou completamente, porque ele falava, cheguei na academia falando que eu queria correr, aí de lá me mandaram pro ortopedista, pro fisioterapeuta, pro nutricionista, ele passou por 5, 6 profissionais, e gastou, sei lá, 3 mil reais, e no final ele fala, mas eu só queria correr, né, e virou esse negócio. Era muito engraçado o jeito que ele falava. Então eu falo, a questão da simplicidade, ela é libertadora. Porém, dizer que você não precisa de um tênis de R$1.000 não quer dizer que comprar um tênis de R$1.000 é pior para você ou para sua saúde. Não é isso. Não tem nada quem usa um GPS no punho de 3, 4 mil reais. Não tenho nada contra essa pessoa. Eu só falo, você não precisa ter. Você quer comprar? Beleza, o dinheiro é teu, tudo mais. Quer comprar um tênis de R$1.000? Também, pode comprar. Não tem, eu não vejo problemas. O que eu tento explicar para as pessoas olha, dá para fazer tudo isso sem. Você não precisa ter um lanchinho, uma lancheira para comer 37 minutos antes do treino. Não. Quer correr? Pega, põe o tênis, a roupa e sai correndo. Então é muito uma questão de ser libertador. Eu não tenho nada contra toda essa tecnologia, esse dinheiro. E eu sei que muita gente, quando compra um tênis novo, ela ganha motivação para treinar. Quando ela tem um aplicativo que ela tem eu oriento uma corredora assim, ela sempre fala para mim, Balu, nem olho todos os treinos no Garmin, mas eu tenho que subir pro Strava, porque isso me deixa, é como se fosse uma tarefa feita. Então ela vai lá, sobe todo dia depois do treino. Ela falou, isso é um grande motivador. Eu falei, te motiva? Motiva, então continua fazendo. O que eu não posso é uma pessoa que me procure e fala assim, quero começar a correr, eu falo, toma aqui, compra esse Garmin de R$2.000. E, você conhece bem, Michel, o mercado. Hoje, acontece de monte isso. O cara quer correr, agora você procura esse meu fisioterapeuta e ele vai dizer qual o seu tipo de pisada. Agora toma essas 5 opções de tênis, a mais barata custa R$699.
aí você coloca uma barreira de entrada. Eu acho que não pode Exato, ter essa barreira de entrada. Você tem que deixar aberto e falar, meu, agora cada um é cada um. Você gasta no seu tênis, você gasta um 5,9, que é um dos tênis que eu compro, você gasta 699, pô, porque eu gosto dele, dessa marca, desse. Tudo bem, tudo bem. Mas as pessoas têm colocado uma barreira de entrada que ela não se mostra superior a uma ausência de barreira. Então o que eu falo é, tira a barreira de entrada, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. E se ela quiser agregar outras coisas, seja porque motiva, seja porque ela realmente acredita nisso, tudo bem. Mas as pessoas vão colocando uma barreira de entrada que é complicado. Na minha assessoria, e eu acreditava nisso, a gente tinha uma avaliação inicial que era no valor de uma mensalidade. Daí você para, depois de um tempo, tipo, meu, pra que a gente tá colocando essa barreira aqui? Se quando a gente começou a correr, a gente não fez nós não fizemos esse exame na entrada, porque a gente está exigindo, a gente está inibindo que a pessoa faça atividade física, vai contra a nossa carreira. A gente tem que facilitar que a pessoa se movimente. E o que a gente faz hoje, a gente dificulta colocando dinheiro num país que está em recessão, que tem uma carga tributária imensa. Ou seja, a gente compra um tênis pelo valor de 2, 3 tênis, caso a gente comprasse lá fora. Exatamente. Você acha que que o mercado perde oportunidade ao mesmo tempo que as marcas e os organizadores precisam se sustentar e claro, eles têm que ganhar dinheiro, né? Essa é a premissa básica aí do capitalismo. Mas você acha que essa divulgação intensa enfim, o mercado acaba se canibalizando e perde a oportunidade de ter novos adeptos para a corrida, justamente porque o cara fala... Tipo, no triatlon eu tenho muito essa impressão de que acontece, eu não tenho nenhum caso que eu pudesse citar, mas assim, o cara fala, puxa, eu não vou... claro, primeiro tem as barreiras das inscrições em prova, mas o cara assim, eu não vou fazer tal prova porque minha bike é uma bike de 3 mil reais, nem uma bike de 30 mil reais. Eu acho que o triatlon perdeu muito por conta dessa elitização, que eu ainda não consigo julgar se ela foi mais positiva ou negativa. Você acha que a corrida tem casos assim, tipo, o sujeito fala, pô, eu não vou nessa corrida das estações, ou na corrida X ou na Y, porque é uma corrida que só tem, playboy, né, generalizando aqui. Sim, eu acho que às vezes o próprio profissional envolvido no mercado de corrida, ele cria barreiras que nem ele percebe, né? Como essa história eu falei, não, você vai, agora você passa num cardiologista. Pô, por que você tá mandando o cara no cardiologista? Deixa o cara começar a correr. Mas daí vem quem vai ganhar com o dinheiro e faz a campanha. Não, tem que, por exemplo, alguns estados brasileiros exigem um exame médico antes da pessoa entrar na academia. Isso, né? Alguns estados já derrubaram. São Paulo é um dos estados que derrubou essa lei, que ela é esdrúxula, é bizonha essa lei. E aí quando você fica falando, não, aqui na minha assessoria só treina quem passar no cardiologista, então você está colocando uma barreira de entrada. E aí você, na verdade, você está fazendo propaganda, você está jogando o dinheiro para um outro profissional, sem se dar conta que você está inibindo o mercado. E eu não acho que você tenha que ganhar dinheiro às custas da saúde alheia, não é isso, mas a gente pode mostrar por A mais B que você exigir um exame médico vai contra a ideia de promover a saúde. Não faz sentido você tornar obrigatório. Não, eu quero, conheço gente que faz isso, eu quero porque eu me sinto bem, beleza, vai, mas eu não posso obrigar isso. Então, eu acho que por ignorância, por exemplo, essa questão de entender, né, é uma questão de risco, que é uma coisa que eu adoro estudar risco. É uma coisa que eu não tive na faculdade. Na faculdade, eu acho que se você chegar hoje no FEUSP e perguntar para os professores, eles vão achar que é bom colocar a pessoa para ir no nutricionista, fisioterapeuta e médico. No final das contas, eles acham positivo. Só que quando você estuda risco, você descobre que não, que faz mal para a pessoa mandar ela passar em 3, 4 profissionais de saúde sem ter problema. Você piora a saúde da pessoa. Então vai um pouco de ignorância, vai um pouco de corporativismo, que daí vem a classe beneficiada e exige, né? Não, tem que ter nutricionista em toda escola, tem que ter médico em todo lugar. Então você tem de tudo, você tem a ignorância e tem o corporativismo. O fato São Paulo é mais libertário nesse sentido, mas você criou barreiras, que seja do tênis, o tênis tem que custar 699, senão ele não protege o corredor, né? Você tem que correr uma prova de 149, porque, senão a prova de 59 não é legal. Então você cria barreiras e, óbvio, às vezes a pessoa
se sente meio né, acanhada de fazer. Eu acho que é menos que no triatlon, bem menos, mas exige sim, acho que a pessoa fala assim, a corrida onde eu posso ir, entre aspas, é aquela ali. Né, no triatlon a gente poderia ficar falando que por horas, literalmente, porque eu acho que o triatlon, acho que tem gente dentro do triatlon que gosta dessa exclusividade. Você, não, é uma modalidade, nós somos especiais, então Sim. abraça e aí você Sim. bloqueia a entrada de novas pessoas. Por quê? Porque nós somos especiais, não pode entrar todo mundo aqui, é um clube de privilegiados. Acho que tem um quê? Você não vai admitir isso, mas eu acredito que tenha muito isso no triatlon. A corrida, por ela ser um pouco mais democrática, porque ela exige tênis, shorts e camiseta, você não consegue tão fácil, né? Mas sim, tem, acho que vai ter gente acanhada sim. Qual foi o melhor conselho que já te deram? Nossa, o melhor conselho que já me deram? Nossa, eu não... Ou qual o melhor conselho que você dá para as pessoas que você... Enfim. O que eu aprendi com meu ex-chefe, não era meu ex-chefe direto, mas aprendi demais com ele, virou meu amigo, até hoje a gente se fala. Ele não falou desse jeito, mas ele pediu para escolher melhor as batalhas a serem, né, guerreadas, escolher melhor as batalhas a gente lutar, né? Então ele deixou isso claro. Ele falou assim, não deixa isso aqui passar, né? Faz desse jeito. Então ele, como você pode ser contestador, mas você tem que saber quem que paga contas, tem que saber quem é o chefe, tem que saber quem é o amigo do rei. Então acho que ele me ensinou nisso. Eu falei assim, cara, desencana, finge que você não viu isso aqui, ó, deixa passar, vai naquilo ali, se aquilo ali te incomoda, escolhe aquilo ali, o resto você deixa passar, porque senão você vai ter problema. Então isso foi, ele não falou desse jeito, mas eu gostei muito, e isso eu carrego até hoje, lembro, até hoje que eu estava correndo, quando ele falou isso, eu corria com ele no Parque do Ibirapuera, eu sei até o ponto onde a gente estava, para você ver como me marcou, exatamente onde eu estava com ele, quando a gente estava correndo, ele me falou isso. E o melhor investimento que você já fez na tua carreira? Você consegue apontar, assim, um investimento, não necessariamente financeiro, né? Investimento, sei lá. Sim, mas tem dois que, né, a gente vive num mundo em que as coisas se mexem pelo dinheiro. Duas coisas que eu acho que não há dinheiro gasto, ou dinheiro completamente gasto, que não tem retorno, são dois, na minha opinião. Uma, educação, e outro cultural no sentido de viagem. Hoje eu embarco para Israel, né? Sou católico, sou praticante, não sou tão praticante. Por que você vai para Israel? Porque eu quero muito conhecer Israel e vou para Israel. Fui para Etiópia a primeira vez, mas por que você vai para Etiópia? Não tem nada de Etiópia? Não, eu vou. Tudo bem, tem uma questão de aprender. Eu vi os dois, né? Conhecer a cultura etíope e estudar a minha área de trabalho. E as pessoas me perguntam, por que você fez italiano? Você não tem... Acho que você procurar... Até o Piteco não tem Itália na minha árvore genealógica. Pô, mas eu queria aprender italiano. Então, eu acho que educação e cultura, né, nesse aspecto de turismo, eu não consigo achar que eu errei no sentido de me arrepender, né? Você deixaria de ter feito essa viagem? Não deixaria de ter feito essa viagem. Você deixaria de ter aprendido isso, né? Mas você fez engenharia, você não investiu um tempo. As pessoas falam isso pra mim até hoje. Mas você perdeu 3 anos em engenharia. Eu falei, mas quem disse que eu perdi 3 anos em engenharia? Quem disse? Se eu tivesse feito 2, eu acho que eu teria feito errado. O terceiro me agregou. Eu não consigo ver onde isso pode ter sido um investimento ruim. Acho que sempre tem benefício. Sempre tem benefício. E falando de viagens, eu também concordo com você que educação é fundamental, né? E viajar também é um investimento muito bacana aí que quando a gente pode, a gente deve fazer, na minha opinião. Você foi para a Etiópia, a gente tocou nesse assunto antes, acho que você não respondeu. Com qual o propósito? Foi por conta da corrida mesmo? Foi os dois, assim, quem não me conhece agora vai ver pelas fotos que eu sou negro, né? Eu nunca tinha ido pra África. Né? Eu falei, eu sou negro, eu sei que em algum momento eu tenho um pé na África. Alguém na minha família tem um pé na África. Então eu falei, cara, eu confesso que eu me sentia uma dívida que legal. Histórica. Eu falei, cara, eu tenho que ir para a África um dia, tenho que ir. Poderia ser África do Sul, Quênia, Etiópia. Eu falei, vamos juntar as duas coisas. Aí juntei as 3, né? A África, o turismo de algo para um lugar que eu nunca fui,
e que envolva corrida, né? Então por que você não foi no Quênia? O Quênia tem filme, livro, documentário, programas, tudo no Quênia. Eu tenho vontade de ir pro Quênia. Eu sei que ir pro Quênia é diferente de assistir um documentário de 2 horas do Quênia, eu sei disso. Mas da Etiópia eu não tenho nada, eu não tinha nada. Eu não tenho nada da Etiópia. Eu tinha um amigo que foi lá, trabalho 2 anos pelo Itamaraty, corredor dos bons, falou, cara, você tem que ir, você vai aprender bastante, você vai gostar. E eu falei, vamos para a Etiópia, já faço de tudo, né? Turismo, educação, essa dívida histórica. E aí, antes de ir, me programei para me envolver com corrida. Então, entrei, Google. Foi como eu faço várias vezes, vou na raça e na coragem, vou no Google, achei uma pessoa que me indicou outra. Falei, com você. E essa pessoa me recebeu, porque na Etiópia é diferente do Quênia. Na Etiópia é tudo muito difícil na base do inglês. Então, curioso. Tem que não dá, não tem como você, vou descer na Etiópia, não, você não vai, é tudo muito difícil. A pessoa me explicava e na hora que você chega lá, você vê que realmente é muito, muito difícil, né? Não tem, por exemplo, uma curiosidade que eu estava falando outro dia para um amigo, na Etiópia não tem nome de rua, não, eu vou na Avenida Paulista 2500, não tem isso. Eu vou na Livraria Cultura da Avenida Paulista, o táxi te leva até lá, não tem uma rua em teu endereço. Olha isso, cara, que legal. Então é super complicado, só que imagina uma cidade do tamanho de BH, de Brasília, acho que é 3 mil, a metrópole tem 3 milhões de habitantes, e você fala onde você vai. Né? Meu, dureza, hein? É dureza, o ônibus não tá escrito, né, naquele amárico, né, você não consegue ler o que está escrito, não tem número, não tem cobrador, ninguém fala o idioma, como você vai entrar no ônibus, eu quero ir no ônibus tal, não tem, eu fui lá, eu tô indo agora pela 3ª vez lá e nunca peguei ônibus lá, não dá, a pessoa falou, não dá pra você pegar ônibus, entenda isso, né, eu sei que você tá querendo, mas não dá pra pegar ônibus, não dá pra pegar... Não chegou o Uber lá? Provavelmente não. Não chegou, imagina, não chegou McDonald's, não chegou muita coisa lá. Cara, é literalmente uma aventura, né? Aventura mesmo, tanto é que eu ficava com o meu guia. Um dia eu fiquei lá sem corrida, eu fiquei o dia inteiro um guia do meu lado. Agora vamos ali. Não tem como você entrar no lugar e comer, super complicado. Então isso foi bom, porque por exemplo, essa é uma informação, isso que eu tô falando, são coisas que você não tem em documentários, porque não existem muitos, né? Então eu fui lá, conhecer e aprendi um monte sobre corrida, porque a gente tá falando dos 2 povos, né, que mais dominam a corrida de longa distância, quenianos e etíopes. E lá você vê o que o cara faz, né, para virar um profissional. Você fala, nossa, é assim, é desse jeito, né? É uma vivência, é uma experiência incrível, assim, enriquecedora demais, engraçado, e como eu não imaginava, eu sabia que eu ia aprender, mas eu não sabia que seria tão enriquecedora. E você acabou, claro, tendo contato lá com os corredores, treinou lá, e isso te deu a base para você escrever o teu livro Correndo com os Etíopes. Que não era para virar livro, né? As pessoas falam, pô, você viajou para escrever o livro? Eu falei, não. Aí quando eu tava voltando da 2ª viagem, as pessoas falaram, você tem que colocar isso no livro. Eu falei, nossa, senão as histórias vão se perder. Eu falei, tá bom, deixa eu organizar então aqui. Acabou virando um livro. De novo, eu organizo as minhas ideias, assim como eu fiz com os outros 3 livros, organizo melhor as minhas ideias, fica muito bom para mim e é um material, pelo menos em português, que não existe sobre a Etiópia, então isso é bom também para quem gosta, né? As pessoas que leram, claro. O retorno que eu tenho é muito bom, as pessoas sempre falam, pô, demais, li, consegui entender, uma nova cultura, assim, muito diferente. Por exemplo, os caras têm 13 meses, a gente tem 12 meses, janeiro, fevereiro, março, eles têm 13 meses, depois de dezembro vem um 13º mês, que tem 4, 5 dias, né? Eles vivem num relógio, né? Num horário que é só deles, que acho que é 7 horas para frente. Então, quando ele vai falar com você, você não sabe que horário que ele tá falando, porque ele não tava pelo horário, a hora 0 deles é quando nasce o sol. Então, geralmente 6, 7 horas pra frente. Entendi. Caraca, meu. Então, assim, o cara fala, meu guia, várias vezes. Tô andando com o guia, ele, não, então 4 horas eu passo aqui pra te pegar, daí você para, os 2 ficam parados, né? Peraí, mas 4 horas do meu ou do seu? Porque ele se confunde, porque no dia a dia você vê que ele usa o relógio dele, o relógio do etíope.
E aí ele tem que parar e falar, não, eu tenho que falar o relógio, né, do fuso horário mundial. Então, tem coisas que são muito singulares. Né? A data, eles estão, acho que são 6 horas para frente, acho que são 7 anos para frente. Então, eles não estão em 2019, eles estão... Agora, não sei se eles estão, não lembro agora se eles estão em 2026 ou se eles estão em 2012, eu não lembro agora. Então, às vezes você vai falar, tá, mas essa data que você está me falando é qual? Então, é peculiar demais. Caramba, meu. E a coisa que você descobre na hora, tá? Porque na hora que o cara fala que vai te pegar 3 da manhã no bar, você fala, peraí, 3 da manhã? Até então eu não sabia. Foi num desses erros que eu descobri. Foi olhando um outdoor na rua, que eu falei, gente, se é outdoor aqui, ele, deixa eu te explicar, né? E ele explicou a história dos anos, é coisa que você descobre na hora, não tem... Cara, viajar não tem guia preço. de sobrevivência. Claro. Não tem. E da onde que veio essa tua, né, não sei se é uma paixão, vocação, você já escreveu 4 livros, né, Nutricionista Clandestino, Corredor Clandestino, Veterinário Clandestino, um livro sobre obesidade de cachorros, e o Correndo com os Etíopes. Você mesmo quem escreve, você só junta as ideias e tem alguém que escreve pra você? Como é que é? Cara, eu escrevo 100%, né? É óbvio que passa, né? Depois por uma revisão puramente gramatical, mas eu escrevo, né? Peço comentários, você acha que devo, né, para amigos, acho que tem que quebrar essa ideia em 2, mudar a ordem desse capítulo, mas eu que escrevo 100%. O primeiro livro, não só o primeiro, como o último, que é o dos corredores etíopes, Correndo com os Etíopes, foi um pedido engraçado, eu falo de verdade, porque foi assim mesmo, foi um pedido das pessoas. As pessoas falaram, você tem que escrever um livro sobre nutrição, você tem que escrever. Eu falei, não, imagina, eu não sou escritor, não, você tem que escrever. Aí eu falei, tá bom, deixa eu tentar escrever. Daí saiu, não saiu fácil, óbvio, mas ele saiu. Falei, pô, legal, e é muito bom escrever um livro, porque, de novo, ele organiza as ideias, assim, pô, você coloca, porque para a pessoa entender, você tem que se fazer entender, então você, né, tem que parar, colocar num passo a passo. Deu certo primeiro, gostei muito, e aí surgiram depois outros 3. Repito, o Nutricionista, eu Correndo com os Etíopes, foi um pedido, e eu agradeço aos que me convenceram da ideia, porque eu gostei muito dos resultados. Legal. Me diz uma coisa, cara, tanta coisa na cabeça e enfim, tanta coisa para fazer. Você morando em São Paulo, você é o tipo daquele cara que trabalha na esteira, vai correndo e vai trabalhando, tem um computador instalado ali. Como é que você arruma tempo para escrever, consultar, enfim, participar de podcast agora, de gravar o seu próprio podcast, treinar, ou você tá deixando o treino de lado? Não, eu corro todos os dias, sou bem Caxias, gosto, é minha terapia, eu resolvo os problemas do mundo quando eu tô correndo, pensando, eu não deixo de correr. Eu consegui organizar minha vida hoje em São Paulo, moro na zona sul de São Paulo, eu moro a literalmente menos de 1,5 km de uma praça, onde muita gente corre, então eu não demoro nada para ir treinar, eu organizo muita coisa trabalhando de casa, eu decidi abrir mão do carro, então sempre que eu me transporto em São Paulo eu tô trabalhando ou tô lendo, que eu gosto muito de ler, assim, no metrô, trem, ônibus, eu gosto muito de ler, leio muito todo dia, muito, então eu estou lendo, eu estou adiantando o trabalho, eu gasto 0 minutos com trânsito em São Paulo, que é uma cidade maluca, então hoje eu consegui organizar muito bem a minha vida, né, como eu treino sozinho, eu treino na hora que eu tenho uma janela, às 3 da tarde, não, vou treinar às 9 da noite. Então eu consegui otimizar muito a minha vida aqui, eu gosto muito desse modelo de não ter horário. Não tem horário, né? Quando a gente for marcar de conversar aqui, a gente dá 3 horários aí, a gente escolhe um. Eu consegui me organizar bem. Então, como eu faço várias coisas, eu consigo encaixar essas diferentes coisas ao longo do dia. É bacana. Eu gosto desse meu dia não estruturado. Ele é completamente diferente da época em que eu trabalhava em escritório, né? Que tem ali 9 às 6. Claro, Completamente diferente. Às vezes eu almoço, quando eu não quero almoçar, não almoço. Hoje eu almocei super cedo. Então varia muito. Me agrada muito. Mas para isso também é preciso ter disciplina, né, Balu? Porque essa liberdade aí também pode ser uma armadilha, né? Dependendo da personalidade do indivíduo, né? Sim. Eu já fui mais largado. Hoje eu crio
pelo menos 2 dias eu já tenho o que eu tenho que fazer ao longo do dia e vai fazendo. E hoje, Michel, hoje eu sou meu chefe, né? Eu sou meu patrão, então eu faço coisas que eu gosto. Se eu não quero, eu dou treino para quem eu quero, atendo quem eu quiser, então é muito mais fácil. Tem coisas que eu tenho que fazer que são chatas, óbvio, mas hoje o que eu faço é muito legal. Tenho que escrever um texto. Tenho que escrever um texto sobre corrida. Que difícil, né? O que eu mais gosto. Então é muito bom isso. Então eu tenho que ter esse cuidado, lógico. Mas eu tenho as minhas maneiras. Por exemplo, em casa eu não ligo TV. Não ligo. TV tá sempre desligada. Então eu consigo me concentrar melhor. Então eu me adaptei bem. Hoje é bem tranquilo. Para a gente já encerrando, Balu, que a conversa já está se estendendo, a gente tem tempo, cite alguma coisa aí que você acreditava, pode ser no treinamento, pode ser na nutrição, e que nos últimos anos você está ou se questionando, indo atrás, estudando, ou vice-versa, que você não acreditava e que você agora está em tendência de mudar de opinião, ou que você já mudou de opinião. Tem alguma coisa que você consiga, enfim, que venha à mente assim rapidamente? Olha, eu vou falar 2 coisas. Uma que eu realmente vim até ano passado, eu sempre acreditei muito forte, que é a questão de probióticos na nutrição. Sempre eu nunca fui um grande consumidor, né? Seja na forma de kefir, na forma de preparado ali com banana verde, iogurtes, eu sou um grande fã. Yakult. Então, assim, eu sempre acreditei que era muito bom a saúde, né, do ser humano, ali a flora intestinal, a saúde intestinal. Hoje eu já olho, eu não acho que faça mal, não acho que a pessoa pode continuar tomando tudo isso que eu falei, mas eu já acho que a entrega é bem menor do que a promessa. Então eu já falo, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre esse iceberg, a gente está vendo a ponta do iceberg, a gente não está vendo nada embaixo. Então eu acho que é muito menos promissor do que eu até outro dia acreditava. Então as pessoas vêm e falam para mim, não tomo probiótico, eu já não me incomodo. Eu falo, tudo bem. Isso é uma coisa na nutrição que eu acho que vai, um pouquinho, em breve a gente vai compreender melhor. Só um minutinho. Você aquela frase de que o intestino é o segundo cérebro ou o novo cérebro, alguma coisa isso para você? Isso, eu acho que isso se mantém. Eu acho que o intestino talvez o órgão, vamos dizer assim, mais promissor, né? Que os estudos são mais promissores quando a gente fala de nutrição e mesmo de saúde. Eu sei que o cérebro é muito mal compreendido, mas o intestino, acho que ele abre um campo de possibilidades imenso, enorme. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que cuidar da saúde intestinal. O que eu acho é que não vai ser pelo probiótico, porque muita gente fala, probiótico resolveu. Não, eu acho que não é por aí, eu acho que é mais embaixo. Eu não sei o que é, não sei, não tenho desconfiança aí. Mas eu acho que não é só por aí. De novo, não faz mal, mas eu acho que quem acha que, passei de ano aqui porque eu tô tomando isso, fala assim, olha, não acredito que seja isso. Entendi. E na área da corrida, eu conversava ontem com um treinador, amigão meu lá de BH, super treinador, ele tava falando, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, que bom que você falou isso. Ele falou sobre treinos que a gente chama de treino ritmado, né, na corrida, aquele que você corre, 8 km ritmado, firme. Eu cada vez mais eu sou menos adepto do treino moderado na corrida de longa distância, no treino ali na região do limiar, rodagem ritmada. Não sei, cada vez mais eu aplico menos, porque quanto mais eu leio de outros treinadores, eu vejo que ou a gente tem que treinar muito leve ou pesado, intenso. Ou pesado. Por exemplo, lá eu vou falar uma experiência, falando isso sem relação com o que eu já vinha pensando de outros lugares, mas lá na Etiópia nenhum treino a gente teve ritmado lá. Daí a gente vem aqui, é habitual aqui nos Estados Unidos, mesmo na Europa, ter um treino ritmado por semana. Eu sou cada vez mais reticente de usar esse tipo de treino. No futuro eu vou usar muito, muito, muito pouco. Uau, curioso isso, legal. Bom, como é que está sendo a tua experiência com o 3 lados da corrida, né? Só para a gente coçar um pouco aqui o próprio
própria ferida, né? Me conta aí, cara. Quem não conhece, vai lá e ouça na iTunes, Apple Music, Spotify e todos os outros agregadores de podcasts e tal. Podcast muito bacana, acho que são 2 vezes por semana, né? Que vocês soltam episódios bem curtinhos, bem interessantes, onde você, né, como eu falei no começo, o Ricardinho Hirsch e o Rodrigo Roenes debatem e comentam diversos tópicos relacionados à corrida. Como é que está sendo essa experiência para você? Cara, tem sido muito legal, viu, Michel? Eu nunca fui um grande consumidor de podcast. Hoje eu ouço, quando eu tô aqui em casa, trabalhando mais leve, eu deixo rodando no Note, que é quando eu ouço, inclusive o Endorfina, eu vi de um cara que sou super fã do Rodrigo o Ronaldo da Costa, super fã dele. Tem sido muito legal, abriu um mundo de podcasts para mim, inclusive de corrida, e o que é muito legal, quando o Ricardo veio chamar, eu meio que topei, falei, vamos lá, vai, vamos fazer. Quando ele me chamou, parecia que ia ser trabalho no sentido de você vai, tem que fazer e tal, e pô, e é tão leve, assim, a gravação é muito conversa de bar, a gente senta os 3 juntos e gravamos tudo, falando sobre coisas que a gente gosta. Então nossa, tem sido muito, muito, muito gratificante. Acho que falando dos últimos meses, tem sido uma das coisas mais legais para mim estar participando do podcast, estar conversando com ouvintes, é muito legal. Esse mundo de podcast é muito, muito legal. Eu sou grato ao Ricardo por ter metido eu e o Roenes nessa. Não, puta, o conceito do programa tá muito legal, enfim, são três pessoas com bastante opinião e conteúdo, eu acho que vocês acertaram, o Ricardo acertou nesse formato e essa química aí dos 3 eu acho que tá dando muito certo, parabéns aí pra vocês. Deixa eu te fazer 4 perguntinhas rápidas pra gente encerrar, e você me responde também de maneira rápida, Balu, topa? Vambora. Quando eu te digo corrida, o que te vem à mente? Nossa, corrida pra mim hoje seria injusto falar que é trabalho, então pra mim falando pro Balu é terapia. Legal. Raiz ou Nutella? Sou raiz, né, meu? Fiz Pão de Açúcar de revezamento, a primeira edição em 93, era uma faixa que você corria com ela, tipo faixa de Miss, de presidente. Não tinha ninguém usando meia de compressão. Ninguém. Sub 2 horas na maratona. Dentro das regras vai demorar, né? Diferente desse projeto que vai ter em breve aí com o Kipchoge, dentro das regras ali, competição vai demorar um pouquinho, né? Acontece, eu acho que provavelmente nós dois vamos ver, mas demora um pouquinho ainda. Vai depender mais do pulmão do cara ou do intestino do sujeito? Cara, boa, hein? Mas acho do pulmão. E clandestinidade? É questionamento, né? É questionar. Acho que esse eu senti, essa é a ideia. Show. Claro, eu te fiz essa pergunta, né, meio no tom de brincadeira, por conta dos seus 3 livros: Nutricionista Clandestino, Corredor Clandestino e Veterinário Clandestino. Agora, se você me permite, Balu, antes da gente encerrar, cara, você que está curtindo tanto podcast e você que é um cara que tem tanto conteúdo assim, ou você convence o Ricardo a estar fazendo podcasts mais longos e mais debatedores, né? Aliás, já houve um ou outro até com a própria Carla de Pierro, que já teve aqui também, que foi um formato de entrevista super legal, que foi mais longo, mas, você deveria se animar a fazer um podcast só seu, e que eu acho que poderia se chamar Clandestino. As pessoas ficam me dando trabalho, olha, sem brincadeira. Não, eu acho que vai ser mais fácil do que você escrever um livro, ou depois de você publicar X episódios de podcast, é só você transcrever esses podcasts em livros, em capítulos de um livro, né? O livro clandestino, sem nenhum apêndice. Eu juro que estou pensando na possibilidade, e obviamente não vou tratar de corrida nele, até porque no 3 lados da corrida, lá que eu falo de corrida, mas vamos ver.
Eu acho uma possibilidade. Eu acho uma possibilidade. Você sabe que você pode, né? Você tá indo pra Israel hoje, você pode levar o teu gravadorzinho, você grava lá, tipo, como se fosse um diário de viagem, né? E vocês vai escolhendo os temas, claro, né? Você vai ter que focar em um ou outro tema, mas, cara, é uma coisa assim, tipo, tão livre, podcast permite isso, né? Então, há tantos formatos, e como você é um cara inteligentíssimo, com muito conteúdo, muita opinião, acho que é uma coisa que vale a pena investir, viu, cara? Eu pensaria sério nesse teu voo hoje pra Israel, se vale a pena soltar um podcast próprio. Vou pensar. O Ricardo pode ficar tranquilo que criando não Claro, não é sobre corrida. sem dúvida. Ricardo deve estar ouvindo aqui a gente, claro que não, né, Ricardo? É só mais uma sugestão para que ele tenha mais uma válvula de escape para tantas ideias, cara. O dia do cara tá sobrando tempo, vamos criar mais alguma obrigação para ele. E eu tenho gostado de verdade, assim, é uma muito conversa gostoso, de bar, assim, de bar. Então ele sabe disso, as pessoas que... A Carla estava lá, né, ela foi até a gente pra gravar, é um ambiente muito legal. É muito, muito, muito legal. É zero trabalho. Que bom. Cara, quais são os seus próximos objetivos? Sei lá, tem mais um livro engatilhado aí? Tá lendo quantos livros? Vai baixar seu tempo dos 10 km? Conta um pouco aqui, para encerrar agora de fato, quais são os seus próximos objetivos? Eu tive dificuldade para correr no começo desse ano, dificuldade mesmo, assim, em questão do meu calcanhar tava brigando comigo. Eu fui até Roma, a Maíra foi lá correr a maratona, eu ia correr o 5K, né, a Titadina 5K, deu que ela correu a maratona, eu não consegui correr nem o 5K, e então eu quero no final desse ano fazer uma prova de 10K forte, espero fazer em dezembro uma prova forte. Livro ainda não, né, ela já pediu para que eu escrevesse mais um livro, já deu até o assunto. A Maíra? Falou para eu escrever, ela tem até o tema, que ela fala, tem que escrever sobre isso, ainda não, mas é correr, continuar divulgando as ideias sobre nutrição principalmente, continuar trabalhando, ajudando o podcast, assim, vários pequenos projetos. Hoje é muito legal o meu dia a dia, porque eu faço várias pequenas coisas que me dão muito, muito prazer. Com a corrida é conseguir correr com saúde até o final do ano forte, coisa que eu não consegui fazer no primeiro semestre. É dureza, né, cara? Corrida é um esporte, eu adoro, mas, cara, é um esporte ingrato aí do ponto de vista da lesão, infelizmente. Cruel demais. Aliás, só voltando aqui, chama a Maíra pra participar e vocês dois apresentam e debatem, já que ela te conhece há tanto tempo, cara, de repente rola um jogral legal aí de... Como ela não sabe ela não é da área, né, ela trabalha com trade marketing, então... acho que ela tem dúvidas que seriam bem da cara do público, né? Eu ouço um podcast de triatlon canadense que é assim, o cara com a namorada, com a esposa, sei lá, ela entende bem pouco por tabela só e cara, assim, eu acho super interessante, minha opinião, chama Triathlon Terrain Podcast, pra quem quiser ouvir. Mas vamos lá, passa seus contatos, quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser te consultar, quem quiser te procurar, passe aí pra que as pessoas te acessem. As três que eu mais uso, né? Facebook, Instagram e Twitter, a pessoa vai achar fácil ali, @Danilo Balu, né? BALU, @Danilo Balu, a pessoa acho que vai me achar nas três. Eu tenho um site que fala de todos os livros, né? Que é oclandestino.com.br. Você entrou ali, vai ter a aba para os diferentes livros. Os livros todos vendidos, né, ou no Clube de Autores, ou na Livraria Cultura, na Amazon, estão todos os livros lá, edição, né, tradicional impressa, ou então e-book para Kindle, Kobo, para todos os tipos de leitores digitais. Quem quiser, as ideias que eu coloquei aqui são muito... óbvio, né, foi uma brevidade, exige, mas não ficou muito claro. A pessoa tem meu e-mail aí, Danilo Balu, tudo junto, @gmail, ela consegue me contactar, eu respondo à medida, no meu tempo, eu não demoro, mas eu sempre respondo a todo mundo que me escreve eu respondo, né, cada um no seu tempo. Aí se alguma coisa que eu falei não ficou muito claro, ela me acha lá. Eu tô sempre escrevendo sobre corrida no blog recorrido.com, lá ela vai saber bem minhas ideias sobre corrida. Show, recorrido.com. Vou colocar todos os links no post do episódio de hoje. E aí quem quiser te acesse através de todos esses canais. É isso, Balu, muito obrigado, boa viagem, obrigado aí por ter disponibilizado o teu tempo, parabéns aí por todo esse trabalho, essa carreira e também pelo 3 lados da corrida. E é isso, cara. Eu que agradeço.
Eu que agradeço mesmo o convite, é um prazer falar sobre corrida, um prazer falar sobre nutrição. Eu não falava com você fazer um tempão, né? Pelo menos falar, fazer só a gente... Meu Deus do céu. Lá atrás, só por e-mail. Então, agradeço demais o convite, de verdade. Legal, cara. Um grande abraço, valeu. Um abraço. E é isso, pessoal. Esse foi o grande Danilo Balu, um cara super interessante, um cara com muita opinião. Vá nas bancas, compre a revista O2 de setembro, dá uma olhadinha lá que tem mais coisas interessantes, mais opiniões bem específicas. A matéria na revista ficou bem legal porque ficou, claro, bem específica aí do mundo da corrida aí com relação a vários aspectos, desde pisada, de nutrição e tudo mais. E é isso, dê um alô lá pro Balu nas redes sociais dele, diga que você ouviu o podcast, se você gostou, se você não gostou, faça sua pergunta, você vê que ele é um cara super acessível. E vá lá também e ouça o Três Lados da Corrida, o podcast onde o Balu, o Ricardo e o Rodrigo discutem e abordam temas bem específicos da corrida, tá certo? Obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a semana que vem com mais um Endorfina muito legal. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.